Gostaria já de convidar vocês para se levantar e do sofá para vir animar conosco, para vir clamar esse Espírito Santo nessa noite. Possamos já vir nos dando totalmente liberdade para o Espírito Santo agir em nosso coração. Já vai se entregando, já vai deixando Deus conduzir esse momento que iremos viver. Permita-se a mais uma vez ser renovado por essa graça. Permita que Jesus toque em seu coração. Que iniciemos mais este grupo de oração, Mãe Rainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Possamos já animando e clamando esse Espírito sobre cada um de nós. Permita que Jesus, adentrando o seu coração, retire todas as mazelas, tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que ofusca os seus olhos. Permita que Jesus possa retirar nessa noite. Abra o seu coração. Abra o seu coração para que Cristo venha transformar ele por completo. Que ele venha adentrando todos os cômodos do seu coração. Que ele possa ir em cada área. Que ele possa tocar em cada ferida e restaurar. Que ele possa soprar o sopro de vida no seu coração nessa noite. Que ele possa fazer do seu coração uma morada para ele. Permita que ele venha já ser entronizado em seu coração. Entregue a Jesus o trono que é dele. O trono que é seu amado. Entregue a Jesus todo o comando do seu coração. Que ele venha reinar sobre ele. Que tudo aquilo que tiver hoje em seu coração possa estar em conformidade para com Cristo. Todos os seus sentimentos, todos os seus desejos sejam hoje transformados e purificados pelo próprio Jesus, que vem fazer morada em seu coração. Vá se entregando, vá dando a Jesus toda a autoridade sobre o seu coração.
sobre ele o Espírito Santo. Peça para que o Divino Espírito Santo venha falar através da boca desse amado Filho. Peça para que o Espírito Santo venha conduzir essa pregação. Que ele possa falar as palavras que nós precisamos ouvir nessa noite. Que o Espírito Santo venha nos vivificar através dessa pregação. Venha, Espírito Santo, sopra no meio de nós e conduz toda essa pregação. Derrama os teus dons, Espírito Santo, derrama os teus carismas, o discernimento. Vem, Espírito Santo, dando todo o entendimento e autoridade para pregar. Vem, Espírito Santo, abrindo os corações para ouvir o chamado de hoje. Vem, Espírito Santo, ungindo a mente, o coração desse vosso Filho, para que ele venha hoje tocar em nossos corações com a palavra que será anunciada. Venha, Espírito Santo, e renova no meio de nós toda a alegria e a confiança em suas palavras. Vinde, Espírito Santo. Dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Boa noite, pessoal. Com muita alegria que a gente acolhe cada um de vocês aqui no grupo de oração Mãe Rainha. Nosso coração se alegra muito com a sua presença. Seja muito bem-vindo a mais um grupo de oração Mãe Rainha. Eu já convido você a clicar aí nesse aviãozinho, você do Facebook, a compartilhar essa live, para que essa live possa chegar a inúmeras outras pessoas e que a palavra de Deus que será aqui lançada, ela possa também alcançar inúmeras pessoas, possa alcançar o maior número de pessoas, que é a preparação, que é a vontade do Senhor Jesus. Se vocês estiverem me ouvindo direitinho aí, dê um joinha, dê um ok para que nossa equipe técnica pode aí, acompanhar o desempenho da nossa live. Pessoal, meu nome é Juliano, estou hoje coordenador do grupo de oração Mãe Rainha, e é com muita alegria mesmo, que eu acolho cada um de vocês aí, seja no Facebook, Grupo de Oração Mãe Rainha, ou seja no Instagram da RCC Forania de Abricampo. Por mais que talvez esse número não seja grande, por mais que talvez esse número de pessoas ouvindo aí a live, participando, não seja grande, seja um número reduzido, mas a palavra de Deus foi separada para você nessa noite. A palavra de Deus foi preparada para o seu coração nessa noite, porque o Senhor sabia que você estaria aí. O Senhor preparou esse momento para que o seu coração pudesse ser aí preenchido da graça de Deus. E a palavra que nós vamos meditar no dia de hoje, ela está lá no livro do Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14. Apocalipse é o último livro lá da Bíblia, né? Vamos entender um pouquinho o que é o Apocalipse. O Apocalipse ele foi escrito pelo discípulo amado. Ele foi escrito por João Evangelista. E o Apocalipse, se você pegar a tradução na íntegra da palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. Ela quer dizer aquilo que sai do obscuro e vem à clareza. Aquilo que é revelado. Então, se você pegar o início do livro do Apocalipse, muita gente quando ouve falar, é o Apocalipse, é o fim dos tempos. Não. O Apocalipse é a revelação de Cristo, é a revelação de Deus ao seu povo. O Apocalipse ele acontece mais ou menos aí, eu imagino, um bom tempo depois de Cristo ser crucificado. Em torno aí, eu imagino, de uns
40 anos, né? Se a gente pegar para poder aprofundar, a gente vai ter essa noção mais concreta, mas eu imagino que seja em torno de uns 40 anos após a crucifixão de Jesus, uns 40, 50 anos, que Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos inúmeros discípulos, já tinha sido assunto ao céu, já começava a nascer as primeiras igrejas, as perseguições já tinham acontecido naquela época, Pedro já tinha morrido crucificado de cabeça para baixo, Estevão já tinha sido apedrejado, os discípulos já tinham tudo sido exterminado, Paulo já tinha chegado a Roma, e ele já tinha sido também morto, em busca de um anúncio do Evangelho, já tinha sido perseguido por anunciar a palavra de Deus, e João é o último apóstolo vivo ali, nesse momento. Ele tem mais ou menos 93 anos, 90 anos, e ele está preso numa ilha lá em Patmos, numa masmorra, numa prisão por exílio cristão. O que é isso? Os cristãos perseguidos daquela época eram presos, e ali eles prendiam principalmente os seus líderes daquela época, os líderes vivos. E num dado momento, João já está na masmorra, mais ou menos 3 anos preso, e ele se depara numa situação onde um cômodo pequeno ali, mais ou menos 1 por 1, ele dava para eles uma gororoba para ele comer durante o dia, água uma vez ou outra, no escuro, e João rezava todos os dias incansavelmente, todos os momentos da liturgia, das horas daquela época, né? Ele rezava às 3 da manhã, rezava às 6 da manhã, rezava às 9 da manhã, rezava ao meio-dia, rezava às 3 da tarde, rezava às 18 horas, rezava às 9 da noite. João fazia a sua liturgia todos os dias, fielmente nos horários. E num dado momento, quando João se preparava para a oração das 9, ele é levado numa visão. Ele entra num êxtase grandioso, um êxtase profundo, e quando ele cai em si, ele vê uma visão, ele tem uma visão do céu. Ele vê, né, a palavra nos narra que ele vê Deus Pai à sua frente, vê anjo subindo, anjo descendo, ele vê a face gloriosa do Senhor. Ele tinha cabelos grisalhos, cabelos brancos, o Senhor tinha os olhos de fogo, ele vestia ali uma roupa esplandecente, branca como a neve, nos diz a palavra. E quando João olha diretamente para a face do Senhor, ali ele desmaia, ali ele cai em si, porque ele não era suficiente para poder ficar face a face com o Senhor. E aí, num dado momento, quando João levanta, um anjo chega para ele e fala assim: pega o pergaminho, pega a pena e começa a anotar tudo isso que eu vou te falar aqui agora. E aí, João pega a caneta, né, a caneta daquela época, pega ali um pergaminho e começa a escrever as cartas, que surge o livro do Apocalipse. Por isso é o livro da revelação. Apocalipse é a revelação. E aí João começa a escrever o livro do Apocalipse. Nada de fim do mundo, nada de vai acabar o fim dos tempos, nada disso. É a revelação do Senhor às igrejas daquela época. E ele começa numa exortação às 7 igrejas mais fortes, as 7 igrejas principais que existiam naquela época. Era a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiátira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Ali o Senhor vai trazendo mensagens, vai enviando revelações àquelas igrejas de como elas deveriam se portar. O Senhor, em muitos momentos aqui da Sagrada Escritura, nessa parte do livro do Apocalipse, ele vem exortar, ele vem corrigir, ele vem chamar a atenção, ele vem puxar a orelha daquele povo que eram as igrejas, eram os líderes das igrejas daquela época. E aí, num dado momento, nós chegamos no capítulo 3, versículo 14, onde o Senhor escreve à igreja de Laodiceia, a última das igrejas da qual ele escreve. E ele fala assim, versículo 14:
Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, ou seja, ao seu ali representante, ao seu líder, escreve, fala com João: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele vem falar à igreja de Laodiceia da seguinte forma: conheço suas condutas. Não és frio e nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois dizes: sou rico, enriquece-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos que eu amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, concederei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos entender um pouquinho do que se trata essa palavra de João, em que o Senhor vem exortar a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, imagino eu, que era uma igreja onde o dízimo não era pequeno. A igreja de Laodiceia, imagino eu, que era uma igreja onde ali existia muita fartura, onde os seus líderes daquela época eram preocupados com as oferendas, com as ofertas. E a palavra do Senhor, ela vem exortar este povo da igreja de Laodiceia, tanto os líderes quanto ali os seus frequentadores. A igreja de Laodiceia, quando a gente separa assim, né, Laodiceia provavelmente devia ser naquela época um vilarejo, um povoado, da mesma forma que Éfeso, enfim, todos esses lugares aqui, todas essas igrejas. E aí nós podemos fazer uma menção, porque o livro do Apocalipse ele é cheio de sinais, ele é cheio de simbologia. E aqui eu trago como igreja de Laodiceia, você e eu. A igreja de Laodiceia somos nós, e o Senhor vem dirigir essa palavra a nós. Nós somos igreja, nós somos templo vivo do Senhor, e essa igreja de Laodiceia, ela é como o Senhor dirigindo a sua palavra a mim, a você. E o Senhor vem dizer: oxalá fosse frio ou quente. Quem me dera se você pudesse ser frio, talvez você decidisse viver para o mundo, ou você fosse quente, decidisse seguir o Senhor. Se você fosse do mundo, eu ia investir, eu ia trazer você para dentro, para perto de mim. Se você fosse perto de mim, ali você permaneceria, ali eu te alimentava. Mas como você é frio, você não está nem participante da igreja, e você não está nem no mundo, você está em cima do muro. Você até, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você até participa da missa aos domingos, você até participa ali da Santa Eucaristia, você até dá a sua oferta, você às vezes até participa do grupo de oração,
mas as suas condutas não condizem com as condutas de um católico, de um cristão. As suas condutas não condizem com as condutas de uma pessoa convertida. E a palavra do Senhor, ela vem dizer claramente que o Senhor vem dizer à igreja de Laodiceia, vem dizer a você e a mim: conheço as tuas condutas. E a palavra vem dizer mais uma vez: estou pronto para te vomitar, pois ele diz, né? Sou rico, enriquece-me e nada mais me basta. Aquele povo da igreja de Laodiceia vivia muito pelos bens materiais. Aquele povo da igreja de Laodiceia vivia muito em prol daquilo que se pode ver, aquilo que se pode pegar. Mas o Senhor vem dizer a nós, igreja de Laodiceia, da seguinte forma: venha a mim comprar o ouro purificado no fogo. Aquele ouro que a traça não corrói. O ouro purificado, aqui o Senhor vem dizer, são as alegrias que estão nele. E ele continua: venha comprares de mim o ouro purificado para que enriqueças, o colírio para que unja os seus olhos e que possa enxergar tudo isso que você está vivendo, enxergar que onde você está hoje, você não pode ficar, onde eu estou hoje, eu não posso ficar. O Senhor vem nos convidar a essa conversão e Ele nos diz claramente: recupera o fervor, anima-se, converte-te, volta o seu coração para o Senhor e converte-te. Venha reencontrar o seu coração com o Senhor. Retira do seu coração toda essa mágoa, retira do seu coração toda a rejeição que ainda há nele, retira do teu coração tudo aquilo que está no passado. A palavra mesmo do livro do Apocalipse vem dizer: aquele que está em Deus, uma nova criatura é. Aquilo que ficou no passado precisa ficar no passado. O perdão precisa ser liberado no seu coração. E muitos males, meu irmão, minha irmã, não tinha preparado essa pregação para levar para este lado, mas o Senhor vem conduzindo para que possa chegar ao seu coração. E eu te digo que muitos males dos dias de hoje, situações que a ciência não consegue descobrir, situações e doenças inúmeras que a ciência não consegue dar o seu jeito, muitas vezes são geradas no nosso subconsciente devido à falta de perdão, devido ao ressentimento, devido à mágoa, tudo isso que nós guardamos. E o Senhor vem te convidar, meu irmão, minha irmã, assim como aquele pai que abraçou o filho pródigo, que gastou tudo no mundo, aquele pai vem dar um abraço em você nessa noite. Aquele pai vem te falar: deixa tudo aquilo do jeito que está. O que está a partir de hoje que importa. E o Senhor vem te abraçar, sabe por quê? Porque Ele vem puxar a sua orelha nessa noite, devido ao amor que Ele sente por mim e por você. Ele vem puxar a nossa orelha nessa noite, devido ao amor, porque Ele nos diz: eu exorto, eu repreendo e corrijo todos os que eu amo. E meu irmão, minha irmã, se essa palavra nessa noite ela está chegando no seu coração e você está dizendo: é para mim, é porque o Senhor verdadeiramente aponta para o seu coração, porque Ele te ama. A palavra nos diz: é impossível a gente pregar sobre conversão e não pregar sobre o amor de Deus. É impossível a gente falar de conversão e não falar que Deus te ama, porque o amor de Deus é o que nos leva à conversão. É impossível nós largarmos a vida velha no passado, é impossível nós deixarmos o nosso passado no passado, os nossos pecados no passado, se nós não vivermos o amor do Senhor. Tanto que o sacramento que nos livra dessa culpa, o sacramento que nos lava, que purifica nossas vestes,
que faz que nós sejamos perdoados é o sacramento do amor, o sacramento da reconciliação, que é o sacramento da confissão. Somente pela confissão, somente não, né? A confissão, ela é um dos métodos que nós temos de nos encontrarmos com o amor de Deus. E quando o Senhor nos diz, deixe isso no passado, que eu quero te dar uma página nova. Nós não podemos ir lá no passado e apagar aquilo que foi feito. Mas um arrependimento sincero, ele tem a graça de poder escrever uma nova página. Então, meu irmão, minha irmã, somente pelo amor de Deus. A palavra nos diz lá em Isaías que o Senhor, ele troca reinos por ti. Ele dá nações, ele troca inúmeras coisas, ou seja, preciosidades por você. Mas ele te convida a largar o pecado no passado. Ele te convida a se colocar diante de um sacerdote e deixar ali depositado o seu pecado. Porque o amor dele vem ao seu encontro. O amor dele te encontra. O amor dele vai ao encontro e o amor dele vem dizer da seguinte forma: eis que estou à porta e bato. Se você permitir, se você acreditar, se você deixar, ele entra no seu coração. E o Senhor está nessa noite, batendo a porta do seu coração. E ele vem dizer: meu filho, minha filha, eu te amo. E o seu coração que está trancado, mas ele só tem fechadura do lado de dentro. O nosso coração muitas vezes se encontra fechado, mas ele só tem ali uma tranca, né? Uma tramela, como se fosse uma tramela, né? Só funciona do lado de dentro. Ele precisa ser aberto. Ele precisa ser aberto para que o Senhor possa entrar. Ele precisa ser aberto para que o Senhor possa entrar e muito mais. Ele quer cear, ele quer festejar. Ele quer que você o comungue. E por isso, meu irmão, minha irmã, eu te digo, se tem muito tempo que você não se encontra com o Senhor no sacramento do amor, ou seja, o sacramento da confissão, eu te convido nessa noite, muito mais do que muitos psicólogos podem fazer, um sacramento da confissão pode. Um sacramento da confissão bem feito. Olha, eu não estou aqui blasfemando, nem tirando aqui a autoridade, a autonomia de um psicólogo. Mas um sacramento da confissão, uma confissão bem feita, profunda, onde você consegue verdadeiramente rasgar o seu coração, ela surte muito mais efeito do que muitas sessões de terapia. Ela faz parte. E a depressão, muitas vezes, que está jogada dentro do seu coração, ela é fruto de uma não conversão. Ela é fruto de um pecado. Ela é fruto de uma raiva. Ela é fruto de um ressentimento. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, diante de um sacerdote, pecador também, falho, miserável, tanto assim que o padre também se confessa. O padre também se confessa com outro padre. E por mais que ele seja falho, miserável, pecador, eu costumo usar um trocadilho que é assim: se você dizer que você não se confessa com o padre porque ele é humano e pecador, você está proibido de ir ao médico, porque o médico também fica doente. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, eu te convido a olhar para dentro do seu coração, e fazer ali o seu exame de consciência. Quanto tempo tem que você não se confessa? Talvez esse período de pandemia possa ter aumentado essa distância sua do Senhor. Talvez esse período de pandemia possa ter distanciado o Senhor da sua vida. Quanto tempo tem que você não se comunga? Quanto tempo tem que você não se encontra com o Senhor no sacramento da comunhão? Onde o verbo divino de Deus, o amor, ele não se contenta em ficar somente lá em cima. Ele vem sobre o altar para chegar ao seu coração. E o Senhor, que conhece o seu coração e te ama com compaixão, sabe o tamanho da sua dor. Ele não tenta impor limites no amor,
pois Ele conhece o coração de todo pecador. Ele vem nessa noite bater na porta do seu coração e falar assim: me dá uma vaguinha, me dá uma chance de entrar no seu coração nessa noite e poder lavar, purificar, tocar na ferida. Muitas vezes o coração está ferido. Ele não quer um coração maquiado, ele não quer um coração bonzinho. Digo para mim, ele não quer um coração de um coordenador de grupo de oração, ele não quer um coração de uma pessoa que prega a palavra de Deus. Não, ele quer o coração do pecador, do Juliano, que é falho, que é miserável, que peca todos os dias e que precisa de conversão, assim como você. E Ele quer o seu coração assim, meu irmão, minha irmã, sem maquiagem, sem uma capa de bom moço, de boa moça. Ele não quer um coração rezador, Ele quer um coração miserável, pecador e convertido. E nessa noite, meu irmão, Ele vem bater. O Senhor me dá a emoção de muitos corações nessa noite fechado. E assim, sabe aqueles... Eu costumo usar essa analogia, né? Com a falta de perdão. Sabe aqueles cômodos que eu tenho certeza que na sua casa existe, onde tudo quanto é bagunça você joga naquele cômodo? Talvez é um lugarzinho debaixo da escada, talvez é um armáriozinho debaixo da pia, talvez é um cantinho lá na lavanderia, talvez é uma despensa, onde tudo que é tranqueira você vai jogando dentro deste cômodo. Lá tem rodo, lá tem pano sujo, lá tem balde, lá tem material de limpeza, lá tem uma vasilha quebrada que você está guardando ali para colar um dia. Lá tem um pano que rasgou, mas que você vai costurar e vai guardar lá para depois você costurar. Lá tem aquelas tranqueiras que você ganha e não usa e você vai entupindo aquele cômodo. Aquele tanto de coisa que você não usa, você vai guardando neste cômodo. O Senhor me dá a noção de muitos corações dessa forma hoje, sobrecarregados. E dentro deste coração sobrecarregado tem um rodo. Sabe quando o rodo cai? Tanta bagunça que está lá dentro do cômodo, ele tranca a porta, ele cai e segura a maçaneta. O Senhor vem hoje retirar tudo isso do seu coração, meu irmão, minha irmã, e Ele te convida. Abre essa porta porque eu estou batendo. Meu filho, minha filha, eu te amo. Eu estou batendo a porta do seu coração. Se você permitir, eu vou entrar, eu vou festejar, eu vou cear com você, eu vou comungar com você. E o Senhor nessa noite, meu irmão, Ele te pede: deixa eu entrar no seu coração e fazer essa faxina. Por mais que ele esteja ferido, e às vezes tocar na ferida dói, às vezes pôr o dedo na ferida dói, mas é preciso doer, é preciso lavar essa ferida, é preciso alvejar essa ferida. As suas vestes dessa noite precisam ser purificadas. E o Senhor vem nessa noite chegar à sua casa, porque com Cristo você vai superar. Todas as barreiras passar. Todas as barreiras passar. Todo o pecado vencer. De almas que vivem só, de almas que lutam só Deus pode entender.
Meu irmão, minha irmã, você pode estar pensando assim: sozinho eu não consigo, eu já tentei lutar contra o pecado, mas eu não consigo largar esse vício, eu não consigo largar essas ideias que me incomodam, que perturbam o meu sono, eu não consigo viver a vida reta, eu não consigo deixar este pecado que tem me apurrinhado. Mas meu irmão, minha irmã, eu te digo, sozinho ninguém consegue. Sozinho ninguém consegue. É por isso que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos move. É por isso que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz. E é a forma que Jesus encontrou de estar presente conosco todos os dias. É através do Espírito Santo de Deus. Sozinho é difícil ser obediente. Sozinho é difícil lutar contra o pecado. Sozinho é difícil, sabe por quê? Porque é lutar contra o demônio, é lutar contra o inferno, porque as situações de pecado estão todos os dias na nossa vida. As situações de pecado estão no nosso cotidiano e é preciso sim dizer não. É preciso sim dizer não. Nós só podemos pela força do Espírito Santo. Se você crê, meu irmão, minha irmã, eu te peço para ir onde quer que você esteja, estenda as suas mãos dessa forma, seja uma ou seja as duas. Nós vamos rezar, pedindo com a imposição de nossas mãos, que é bíblico, que é como os discípulos faziam naquela época. É uma das formas na qual o Senhor nos ensinou. E assim como Paulo chegou diante da igreja de Éfeso, naquela época, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, nos diz, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, nos diz, que Paulo chegou sobre a igreja de Éfeso, eles estavam conduzindo a igreja de Éfeso sem o Espírito Santo. Isso é impossível, meu irmão. É impossível levar uma igreja diante sem o Espírito Santo. Paulo então impôs as suas mãos sobre eles e clamou o Espírito Santo. E da mesma forma hoje nós, como você, igreja de Laodiceia, que nós dizemos, nós impomos as nossas mãos, porque nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos batizados na igreja, assim como você. Você também tem essa autoridade. Nós impomos as nossas mãos e clamamos que esse Espírito Santo de Deus seja derramado. A fortaleza que vem do céu, eu te peço, Senhor Jesus, um batismo de fortaleza sobre todos esses irmãos que acompanham conosco através dessa transmissão. Todos aqueles que estão conosco ao vivo, aqueles que vão ouvir essa transmissão em outro momento, eu te peço, Senhor Jesus, venha abundantemente sobre a vida deles e dai-lhes o dom da fortaleza. O dom da fortaleza, Senhor Jesus, para que eles possam todos os dias lutar contra o pecado. Que o Senhor possa nessa noite, Senhor Jesus, penetrar nestes corações e ali derramar o seu Espírito Santo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu posso falar. Gente, enquanto a gente fazia a oração, é como se viesse no meu coração e na minha mente, é como se o Senhor estivesse tirando todos os entulhos desse nosso quarto, cheio de bagunça. E ao mesmo tempo me vinha a visualização como se fosse um caminhão de lixo passando em nossas casas e tirando os nossos entulhos. Aí ao mesmo tempo vinha no meu coração, mas como, Senhor? Porque o coração, o carro de lixo, ele pega e aduba, né? Põe esse lixo todo num lugar e cobre com terra, mas não. Esse caminhão pegando as nossas entulhos e as nossas misérias, ia como se fosse para um lugar de reciclagem. E tudo nosso que era bom e que poderia ser reciclado era passado como se fosse numa esteira, e essa esteira passava pela fornalha, e essa fornalha era o fogo do Espírito Santo que transformava o nosso entulho, as nossas misérias em virtudes. O único que pode transformar as nossas fraquezas em virtudes é o Espírito Santo. Então nos deixemos guiar por essa força que vem do alto, nos tirar lá do entulho, do mais ou menos, do que é às vezes confortável, mas que não agrada a Deus, para ser de Deus. Então transformemos, deixemos que esse Espírito Santo transforme todas as nossas misérias, todas as nossas fraquezas, grelhados pela essa fornalha ardente que é o Espírito Santo, que nos recicla e tira o que é melhor de nós a cada dia. Amém? Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por você participar conosco, por estar conosco até esse momento. Nós estamos chegando ao final do nosso grupo de oração Mãe Rainha, mas esse grupo precisa continuar aí no seu coração e na sua casa. A semente foi lançada, a conversão ela foi proclamada. Cabe a você viver essa conversão todos os dias. Cabe a você perceber a sua necessidade e ir ao encontro do sacerdote. Queria deixar aí, já na véspera da primeira sexta-feira do mês, amanhã é a primeira sexta-feira do mês. Não sei se o padre vai atender confissões específicas da igreja, mas se você estiver precisando confessar, passa na casa paroquial, agenda ali com ele, fala com ele que você está precisando confessar, e eu tenho certeza que o Padre João vai te atender, se ele tiver disponibilidade. Se ele tiver um horário disponível, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em te ver lá. E muito mais feliz ainda vai ficar o céu, porque quando um pecador se redime, o céu fica em festa. Amém? Amém. Para a gente encerrar, eu queria oferecer essa Ave Maria. A você que está participando conosco pela primeira vez, queria apresentar essa Ave Maria também a todos os nossos aniversariantes desta semana, deste mês de novembro, né? E pedindo que a Virgem Maria possa recolher tudo isso que aqui nós vivemos e entregar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por participar conosco. Semana que vem a gente tem mais, quinta-feira, às 19h30. Compartilhe essa live para o máximo de pessoas que você puder. Nós estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.